belezinha? Tudo bom? Como é que vai, amigos internautas? Está começando o meu, o seu, o nosso Papo de Véio, programa que traz novidades sobre os anos 80, 90 e os dias atuais. E no nosso programa de hoje vamos falar sobre os desenhos de hoje, dos anos 2000, né, Everson? Verdade. Hoje falaremos sobre desenhos que lucram, né? Que é um assunto que já não é de agora. E temos a nossa programação atual, né? O que está se passando na televisão hoje em dia, o que a gurizada está gostando, enfim. Claro, a nossa investigação do velho, né? Como sempre, né? É uma coisa que não pode faltar. Aí eu fiz um especialzinho de referências e mensagens que os desenhos atuais estão apresentando. Não todos. Tem desenhos bacanas que estão transmitindo alguma mensagem interessante para as crianças de hoje em dia. Que bom. Conosco também, como sempre, Terceiro Elemento. Tem suas participações e comentários excepcionais, né, Terceiro Elemento? E é isso aí. Roda a vinheta aí, pessoal. Está começando o meu, o nosso Papo de Véio. Bom, pessoal, nos últimos 15 anos, presenciamos o crescimento das TVs por assinatura. E através das TVs por assinatura, tivemos contato com canais como Cartoon Network, Boomerang, tivemos contato com Nickelodeon, o Disney Channel, e através desse fenômeno, muitos desenhos que se passavam nos anos 90, fomos ter conhecimento nos anos 2000. Por quê? Porque não era todo mundo que tinha acesso a essa tecnologia, né, Everson? Então, muitos desenhos que a gente pode citar aqui hoje passavam nos anos 90 também, ou foram produzidos nos anos 90. Mas a gente só foi ter o conhecimento nos anos 2000, quando chegou a TV por assinatura. Não é, Everson? Verdade. É porque naquela época, na época da TV a cabo, por exemplo, era meio complexo. Era uma coisa assim, tipo, a maioria não tinha isso. Era só os mais tops, né, podiam ter, né. Hoje em dia não, hoje em dia a Sky qualquer um pode ter, só ter uma assinatura, ou uma Sky Gato, ou vai saber. Net Gato, Gato Net. É, tanto faz. Mas, né, então por isso que muitos desenhos dos anos 90 nos Estados Unidos, a gente só começou a assistir nos anos 2000. Por exemplo, a gente tinha A Vaca e o Frango, são considerados clássicos dos anos 90 do Cartoon. As Meninas Superpoderosas. Esse passava bastante no SBT, né? Esse aí foi campeão de reprises no SBT. Nossa. Bob Esponja, está aí até hoje, também começando nos anos 90 ali, mas ganhou popularidade realmente foi ali naquela virada dos anos 2000. Há uma tese também, né? Que... Tá esquisita hoje em Terceiro Elemento. Há uma tese de que o Bob Esponja, né, ele seja continua sendo um desenho que não agradou não só as crianças, mas muitos jovens também, e adultos. Não sei. Nós temos aqui também, aí tem os desenhos que passam hoje em dia. A gente tinha ali Johnny Bravo, Eu Sou o Máximo, tinha mais alguns aqui que a gente pode relembrar. Dudu e Edu, Laboratório de Dexter, também são desenhos que são recorrentes hoje em dia na televisão. E temos, comparando com os desenhos que nós temos hoje, Hora de Aventura, Apenas um Show, nós temos Os Padrinhos Mágicos, O Incrível Mundo de Gumball. Isso. Nós temos também, naquela época, e que às vezes ainda passam, hoje em dia são... Cadê? Deixa eu me perder aqui. Coragem com Covarde, também ainda passa hoje no canal Tooncast. Os Rugrats, os Anjinhos, como a gente passou a conhecer aqui no Brasil. E o Cabeça de Bigorna, que era o Arnold. Lembra do Arnold de Terceiro Elemento? Lembra de algum desses desenhos que eu falei? Qual? Esse aí mesmo. Também tinha Mucha Lucha. O desenho também era bem bacaninha, Mucha Lucha. Legal. Então muitos desses desenhos foram produzidos nos anos 90, mas a maioria só foi ter acesso a eles ali já na virada, com os anos 2000, bem no início ali, onde o Cartoon Network era bom e interessante. Certo? Pois é. Dizem até que nos anos 90 ali, no início dos anos 2000, o Cartoon Network estava vivendo sua fase ouro. Até porque naquela época eu tinha pouco conhecimento do canal, né? Então,
basicamente era um canal que só passava desenhos direto, né? E se tinha propagandas, eram propagandas dos desenhos, enfim, né? Uhum. Não tinha... Era uma coisa bem desenho pra desenho. Hoje em dia não. Hoje em dia tu vê no Cartoon, são 5 minutos de comercial e é comercial daquilo, daquele produto. Quando vê de um outro canal que não tem nada a ver um com o outro, sabe? Até Power Ranger vai passar agora. Power Rangers, né? Eu me lembro dos Power Rangers no tempo da Fox Kids, né? Agora vai passar Power Ranger também no Cartoon Network. E era uma coisa assim, era de desenhos para desenhos feitos por desenhos. Então era um dos slogans do Cartoon Network. Continuando, vamos falar agora dos grandes sucessos desses desenhos, que é os chamados desenhos que lucram. Isso aí não é, Everson? Verdade. Vamos falar sobre os grandes desenhos que arrecadam muito dinheiro, que não visam só a qualidade do desenho, visam realmente um retorno, um lucro, não é terceiro elemento. Desenhos que lucram. Muito Boa. bem. Toca aí, Everson. Assim, digamos, isso não é nenhuma... Tá chata hoje. Só porque tu tá doente, tu tá cheio de... Não é nenhuma novidade, né? Porque isso já não é de agora. Já vem dos tempos dos anos 80, né? Quando foi lançado o He-Man. Eu uso o He-Man como exemplo, que foi o que eu mais conheci, né? Em que foi produzido um desenho para vender a linha de brinquedos, né, do personagem. Até foi uma jogada interessante, né? Porque o presidente da Mattel, né? Ele tava bolado porque ele não apostou no Star Wars achando que fosse uma merda. E no final das contas, né? O Star Wars bombou, o cara ficou de mãos atadas, né? E ele teve que dar a volta por cima, né? Então, fato curioso com relação ao He-Man é que, na verdade, ele foi inspirado no Conan, o Bárbaro. Só que como o Bárbaro é um filme tão violento, mas tão violento, que o que eles fizeram? Para não ficar uma coisa muito semelhante ao Conan no lançamento da linha dos brinquedos, eles só trocaram a cabeça dos personagens, né? A cabeça do He-Man, tiraram a cabeça do Conan e botaram o He-Man. E aí começaram a fazer aquela linha de brinquedos. Tanto é que eu tive a coleção do He-Man. Olha, tem tempo, hein? Então eu tive uma coleção do He-Man e todos os brinquedinhos do He-Man vinham com revistinhas para contar essa história dos personagens. Então foi bem interessante ali. Então realmente ali foi um dos primeiros desenhos que visaram o lucro. A gente vai ganhar dinheiro em cima do brinquedo. O He-Man, no caso, seria tipo a junção do Bárbaro Conan com um pouco de Star Wars, né? Isso aí. Ele tem essa diferença, né? Hoje já tá estranha. Tá vendo coisas. Tá esquisita ela hoje. Deve ser a máscara nova que ela tá usando. Então vamos lá, toca aí, Everson. Continuando. Bom, enfim, né? Os desenhos que lucram, né? Assim dizendo, tem muitos exemplos dos anos 90, né? Como G.I. Joe, né? Comandos em Ação, por exemplo. E os desenhos atuais, né? Por exemplo, um cara bem conhecido, né? Que virou o top de linha do momento foi o Ben 10, né? O Ben 10 começou com aquele garotinho arrogante de 10 anos, né? Suporto Ben 10. Desculpem nossos fãs, eu não suporto Ben 10. Verdade. Né? Por exemplo, ele começou com 10 nossos anos. Fãs, né? Que arrogância, né? Nossa, Desculpem, internautas. Telespectadores. Desculpem a minha arrogância. Voluntários ainda. Momento de crescimento de ego. Foi mal, sem querer. Voltei à realidade. Enfim, voltando à Vaca Fria. Basicamente é isso, né? Tipo, começou com 10 alienígenas, né? Ele fez um sucesso estrondoso. Vamos lá. Né? Vamos terceiro. Né? O Ben 10, ele, né, foi um desenho que estourou, assim dizendo, né? Começou com o Ben 10, né, que é um garotinho de 10 anos, né? Óbvio. Com 10 alienígenas, óbvio. E o sucesso foi tão grande que eles decidiram fazer uma nova versão do Ben 10, uma versão mais adolescente, né? Que foi o Ben 10 Força Alienígena. Uhum. Aí o que eles fizeram? Vamos mudar os alienígenas. Botaram outros 10 alienígenas diferentes, né? Fez um sucesso também, né? Claro, quanto mais, né? Lucrativamente, né? Enquanto o desenho estiver faturando, quando estiver vendendo, por exemplo, está aumentando o número de fãs, vamos manter o desenho no ar. E não satisfeitos ainda, fizeram... Eu quero descobrir o que foi que tu escreveu ali até que tu não quer mostrar. Fizeram Ben 10 Supremacia Alienígena, o que pra mim tá errado, porque na verdade seria Ultimato Alienígena, né? Mas, regras da dublagem, né?
enfim. Falaremos também um programa sobre dublagens também. Dublagens esquisitas e traduções bizarras. Verdade. Em vez de ser 10 alienígenas, foram acho que 1000 ou 10.000, não sei. Enfim, né? Esse assunto eu não posso te ajudar porque eu não acompanhava muito esse desenho. Eu acompanhei um pouco o Ben 10 porque o meu irmãozinho gostava bastante dele. E daí eu ficava cuidando dele, daí eu acabava assistindo junto o desenho, né? E era legal, legalzinho. Ben 10 é tri. O adolescente. Né? E agora veio a quarta versão do Ben 10, que é o Omniverse, o que na minha humilde opinião eu achei uma aposta. Depreciou totalmente o personagem, né? Perdeu o foco. A verdade é essa, perdeu o foco. Ele deixou de ser um adolescente sério pra ser um bobo alegre. Não gostei. Vamos tentar vender. E é na linha do que tu tá falando aqui, vamos aqui a uma listinha também de alguns desenhos que também faturaram bastante em época de exibição ali entre anos 80, 90 e 2000. O He-Man, como a gente comentou, os Thundercats, também na época vendia-se muito produto dos Thundercats. Espada, né, aquela a espada de Tandera. Então se vendia muito desse produto, aquela garrinha que o Lion põe na mão, peruca com o cabelo dos Thundercats, aqueles embleminhas Thundercats, bonequinhos Thundercats. Então eu tinha também uns bonequinhos Thundercats também. Tanto é que agora agora não, acho que um tempo atrás teve, né, por causa que fizeram a nova versão dos Thundercats, né, e lançaram uma linha de brinquedos. Tentaram seguir a mesma linha do primeiro desenho, né? Aquela coisa, sucesso dos anos 80 e 90, acho que não rola mais hoje em dia. Mesmo a gente tentando fazer uma coisa nova, porque mudaram a história, mudaram toda a estrutura dos Thundercats nessa nova versão, então isso deve ter agradado muito ao público antigo, né? Tanto é que assim, ó, eu pesquisei, né, num site que fizeram uma entrevista com o criador do Laboratório de Dexter, Meninos Superpoderosos, Samurai Jack, que eu consideravelmente considero o melhor desenho que eu já assisti na minha vida, né? Meu Deus, o que é isso? Isso é o Mickey Mouse? Tá, quando eu falo do Mickey Mouse, tu mostra essa obra de arte para os nossos amigos internautas. É que ela tá querendo fazer tipo aqueles filmes o início, sabe? Tipo O Exorcista o início, Batman o início, a morte, enfim, desculpa. A morte o início. Né? Seria a morte o fim. Aproveitando, né? Bota logo aí a caderno aí. Mickey também, esse daí talvez é o exemplo mais claro de todos com relação a desenhos que lucram. Isso aí fatura com parque, brinquedos, videogames, toda a linha de produto da Disney. Então talvez esse aqui é o exemplo mais claro. Muito bem, você deu uma dentro, né? Apesar de ter você olhou do meu tablet para você poder desenhar. Os ursinhos carinhosos também. Vendia muito na época lancheiras, brinquedos, chinelos, camisas eu não me lembro muito bem, mas tinha muita linha de brinquedos, principalmente os ursinhos carinhosos. Tinha toda a coleção dos ursinhos carinhosos ali, que a pessoa podia escolher nas lojas. E lancheirinhas, sapatos, bolsas, bastante coisa ali. Os X-Men, também nos anos 90 ali também tinha uma linha de brinquedos bem interessante, mochilas, cadernos, estojos. Aí já volta para uma coisa mais colégio, né? Então quando se fala em desenhos que lucram, eles pensam muito nessa coisa do colégio, né? As crianças e adolescentes. As Tartarugas Ninja, Caverna do Dragão. Nossa. Que é isso, terceiro? Esse ele conhece. Scooby-Doo. Nossa. Scooby-Doo tem... Até hoje vende brinquedo. Qualquer coisa que tu botar marca, Scooby-Doo vende. Aí, temos um exemplo aqui. Salsicha, né? Apesar de que ele é meio pirateado, né? Mas... Tá mais ou menos no esquema, só que ele tá seguindo aquela linha de bonecos em que os Paraguation, né, eles têm sempre luzinha, que por sinal não funciona. Já foi, né? Que loucura. O Bob Esponja. E o detalhe é que isso aqui começou com aqueles Power Rangers, tinha os Power Rangers Força do Tempo, se eu não me engano, não sei qual que era, que eles começaram com essa ideia de luzinha. Nossa, que frescura. Não é terceira mesmo. Os Caça-Fantasmas também tinha uma linha de brinquedos, linha de equipamentos, acessórios, coisas para o quarto também, travesseiros, lençóis, roupas de cama e o Comandos em Ação, que era uma linha também de brinquedos, todos esses nessa faixa do Ben 10. Né? Então, quer dizer, não é uma novidade essa coisa o foco do desenho depois se torna um foco de produtos para vender.
Não é uma coisa nova. Então já começa lá dos anos 80, os anos 70 talvez. Nós temos aqui muitos brinquedinhos nessa linha, né? É que assim, é que na verdade, por que dessa repercussão toda? É porque com o sucesso estrondoso de Ben 10, ele fez com que... Todo mundo acha que isso é novidade, né? Ah, porque o Ben 10 tá vendendo, mas isso é uma fórmula velha. É porque assim, ó... Como é que eu posso te dizer? Ele acabou... Não, escreve aí, para de olhar pra mim. Ele acabou afetando muitos desenhos, né? Que tentaram dar o melhor de si e acabou cortando, né? Por exemplo, tem um que é mais ou menos genérico do Ben 10, que é o Mutante Rex, né? Que é um desenho bem tri, ele se passa numa terra pós-apocalíptica, né? Foi um desenho que fez bastante sucesso, né? Foi baseado numa HQ. Só que o problema é que o Mutante Rex ele não tinha tantos alienígenas, assim, por exemplo, né? Não era que nem o Ben 10, que é cheio de personagens, né? Aí tem um outro desenho em particular que eu gostei muito, mas eu fiquei puto da cara porque esse desenho só teve apenas 20 episódios, que foi o Titã Sibiônico. Caralho, eu já falei pra você o seguinte: para de ficar cheirando a caneta. Isso não tá te fazendo bem. Se o álcool da caneta está penetrando no teu cérebro, está corroendo seus neurônios. Você já não tá bem, fica cheirando essa caneta. Você tá muito louca, muito louca. Mas vamos lá, continua. Né? Que... Tá tudo empesteado, toda doente ainda. Sim. Tem que fazer o programa toda ruim, toda pestilenta. Verdade. O Titã Sibiônico, né, foi o último trabalho, até então, foi o último trabalho pela Cartoon Network com direitos autorais e criação do Genndy Tartakovsky, né? Ou sobrenome difícil de explicar. Putz. O cara é russo, eu acho. Meu Deus. Que é o cara, né, o criador de Samurai Jack, Meninos Superpoderosos, Laboratório de Dexter, né? O desenho era muito tri, cara. Mas pensa no desenho tri, ele fazia muitas referências de personagens japoneses. E seriados tipo aqueles sitcoms, sabe, como Barrados no Baile, filmes como Férias Frustradas, né? Qual que é o outro que eu vi aqui? Que é o Clube dos Cinco. O Clube dos Cinco era um filme bacana. Né? Não na estética dos personagens, mas sim na personalidade deles, no convívio, assim, né? Né? É um desenho que foi muito tri, eu gostei muito. Foi bem aclamado, né, pela crítica, né? Só que infelizmente, né, não teve continuidade porque a linha de brinquedos, né? Não vendeu. Não vendeu. Não era um Ben 10 pra gente dizer não, assim. Não, era um Ben 10, né? Então, né? Claro, eles tentaram usar aquela teoria, não, porque o Genndy, ele se mudou e ele realmente saiu do Cartoon Network. Eu creio que seja por causa disso, né? Então, basicamente é isso, né? Não é um Ben 10, né? Mas sei lá, cara, eu nada contra, assim, quem gosta de Ben 10, né? Eu até, como eu disse, né? O Ben 10 até que é um desenho interessante, né? Só que tem desenhos que foram melhores que o Ben 10, na minha opinião. Tu gosta de Ben 10, terceiro elemento? Curte? Que desenho que tu gosta? Fala aí. Tá, tudo bem. Até pra agora... Tu não quer falar, então deixa eu falar. Uma rapidinha, né? Até pra dizer que Ben 10... Ui, uma rapidinha. Até que, pra não dizer que o Ben 10 foi uma coisa vaga, né? Ele teve muita inspiração de seriados japoneses também. Não só o Titã Sibiônico, né? Como o Ben 10 também. Interessante. Vamos ao próximo tema? Então vamos falar de desenhos polêmicos. Hashtag polêmica, bota aí. Tu já tem escrito, não precisa você escrever de novo para não dar o mesmo problema semana passada, tá? A natureza agradece. Tempo para terceiro elemento. Vamos continuar. Então vamos lá. Vamos continuar. Falando sobre desenhos polêmicos, então vamos lá. Nos anos 90 começaram a surgir alguns desenhos que mudaram um pouco o foco. Então, nos anos 80 a gente tinha a coisa da Warner, da Disney, da Hanna, que era aquela coisa mais lúdica, mais brincadeira, aquela coisa mais pastelão. Nos anos 90 começa a ser aquele foco dos desenhos mais ação, garotada, mas também começa a surgir, no final dos anos 90 para o início dos 2000, o foco de desenhos mais adultos. Por quê? Porque as crianças estão crescendo. Então a gente tem que acompanhar esse crescimento. É aquela coisa, né? O mercado ele tem que se adaptar com o gosto das pessoas, né? Tem uma frase pra gente depois, né?
Não tem uma frase? É basicamente essa aí, né? Uhum. Essa frase não é minha, é do próprio Genndy Tartakovsky, né? Que foi uma menção sobre o mercado de hoje, né? Tipo, as programações, né? Que hoje tu pode ver em canais assim como Cartoon, né? Ele tem desenhos, tem live actions agora, né? Os Power Rangers, né? Por exemplo. Que nasceu como um canal só de desenhos, né? E hoje em dia tem uma programação mais variada. O Disney Channel, o XD, não sei, o Nickelodeon, né? Eu ainda lembro da Nickelodeon, não é, mas agora é Nick. Que botaram seriados, novelinhas, sabe? Coisa de adolescente, né? Enfim. Esse elemento vinha muito. Isso não duvido, né? Qual era aquela que tu gostava? Essa aí mesmo. Eles diversificaram bastante coisa, né? Só que é aquela coisa, sempre há um espaço para os desenhos, né? Segundo ele. Uhum. Então acompanha esse foco, né? Então pensando nisso, as crianças estão crescendo. Sim. Então a gente tem que acompanhar aquele mercado, a gente não pode perder o nosso público. Então no final dos anos, já nos anos 2000, eu não sei assim a data exata, mas o Cartoon Network, pensando nisso, criou um bloco chamado Adult Swim. Que eu acredito que não foi muito sucedido. Durou em torno de 4 a 5 anos, mais ou menos, mas caiu no esquecimento também. E nesse bloco, o foco era pensando já naquelas crianças que estavam crescendo, nos seus pais, nos adultos, fazer desenhos mais voltados para esse público. Apesar de que já tinha algumas propostas já acontecendo, que eram os Simpsons, são os desenhos chamados politicamente incorretos, Family Guy, o American Dad, então já eram desenhos que tinham esse foco. E sem contar os mais pesadinhos, né, como South Park. Esse aí é polêmico até demais. Beavis e Butthead. Esse eu já ouvi falar. Também é um desenho dos anos 90, até hoje está na 11ª ou 12ª temporada. Tem até aquele desenho, acho que eu nunca assisti, né? Mas para quem conhece, é o Woodstock, até quem quiser comentar aqui depois, né? Sobre o ano, enfim, tudo, né? Quem vivenciou, né, essa época do Woodstock, né? Pode deixar seu comentário aí. E aí, nesse bloco Adult Swim, tinha desenhos como Harvey, o advogado, que era o Homem-Pássaro, que passavam-se algumas situações dele representando os seus clientes de uma forma bem cômica, bem louca. Assim, tá bem loucão ali o Homem-Pássaro. Aquatim, o Esquadrão Força Total, que era o Shake, que era um copo de milkshake. O Batatão, que era um pacote de batatas fritas com um bigodão. E o Almôndega, que era um retardado. Esse aí você nem comenta nada, nem fala nada, que eram só desenhos adultos, tá? Boca de siri. Projeto Clonagem. Esse desenho ali eram clones de personagens históricos, como... Deixa eu pegar aqui um exemplo. Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Abraham Lincoln, Cleópatra. Então era mais ou menos nesse foco aí que apareciam os personagens. Eram clones de personagens históricos famosos. Ele não seria tipo como o atual Mad, que é tipo faz paródias, né, principalmente da cultura pop, né, de vários personagens, filmes, desenhos, enfim. Talvez pode ser uma ideia que o Mad surgiu daí, né? Desse também. Desenho chamado Projeto Clonagem. Porra, o Mad é antigo, né? Não, que passa de não, desenho mas hoje. O desenho é atual, né? Só que pode ter servido como pano de fundo para esse desenho. Os Universitários, que era uma história de 4 amigos que chegam na universidade. Um que era um gênio, o outro que era um retardado, mas que pegava todo mundo, né? Aquele bobão, loirinho bobão. O Bebum, o amigo Bebum, e aquele que era talvez o amigo principal ali. Me lembro, o nome era Nitsk. Eu acho que era isso. Mission Hill, esse chegou a passar na SBT. E Laboratório Submarino 2021 e os Oblong. Alguns desses desenhos chegaram a passar na SBT. Então eram chamados de os desenhos polêmicos. Eram muitos temas adultos que tinham ali, muitas piadas de duplo sentido, muitas situações pesadas realmente ali. Então era uma linguagem totalmente diferente. Um humor totalmente sarcástico, se dizer. Um humor mais adulto, né? Vamos dizer que não era para criança ver. Esses aí eram chamados os desenhos polêmicos. Tanto é que tinha até desenhos né, que passavam na SBT em horário nobre, né? Tipo, como é que é o nome? As Aventuras de Billy Mandy? Também, mas o mais antigo, A Vida Moderna de Rocco, né? Que tinha bastante mensagens de duplo sentido, né? Talvez se pega no tranco, os caras ficam balançando a cabeça. E aí eu vou te dar aqui uma listinha agora de desenhos realmente que são realmente adultos. Esses são bem polêmicos. A Casa Animada,
Drown Together. Esse aí é bem pesadão. É tipo um Big Brother com personagens que estão dentro da casa que simbolizam alguns personagens, como o Super-Homem. Tem uma ali que é a Fox, que é uma mulher que tem um bonezinho de raposa. Ela tem a princesa. Um personagem que parece muito com personagens da Warner. Então tem muitas referências ali a personagens, a casa animada. Esse eu já li. É bem pesadinho esse aí também. E como? Tem um personagem que parece com o Pikachu, outro parece com aquele personagem da Zelda, o Link. Isso é bem pesadinho. Temos aqui também Família do Zaralho. Esse é totalmente brasileiro, é uma produção nacional. Tem muita citação pesada, é um desenho extremamente pornográfico. Família do Zaralho passa na nova MTV. O que não é novidade. Fudêncio. Fudêncio é legal. Eu me lembro deles dos tempos da MTV. Fudêncio. Ugly American. Nunca ouvi falar. Esse é um desenho que passa na Sony, se eu não estiver enganado. Qualquer coisa comenta aqui embaixo. Que é uma mistura do inferno com as pessoas normais. Então, e é bem pesadinho assim, em relação a uma empresa, uma firma que é o inferno, comandada pelo diabo. Tem a filha dele, que é uma sadomasoquista, namora um rapaz. E os dois estão. Ela tem umas taras por jogos sadomasoquistas. Um desenho bem pesadinho também. E Brickleberry, que passa na FX. É um desenho também bem pesadinho também. É de um grupo de guardas florestais que tomam conta de um parque. Mas ali tem várias citações racistas no desenho, vários segmentos homossexuais no desenho também. Muita citação homossexualidade e tal. É um desenho bem pesado. Isso aí, esse assunto você não comenta, tá? Você não tem idade pra isso. Bom, né, e pra finalizar também esse bloco, né, dos desenhos polêmicos, né, tem um desenho que eu assisti recentemente, né? Isso que a gente não comentou de hentai, né? Ah. Hentai tá fora dessa lista porque a gente não tá falando de desenho japonês, animação japonesa. Então o hentai tá fora. Os desenhos exagerados dos japoneses. Mas aí é proibidaço. Né, mas esse sim é um desenho que é exclusivamente desculpa, só pra internet. Ele não tá em nenhuma emissora, né? Que é o desenho Bravest Warriors, né? Pra quem não conhece o Bravest Warriors, é um desenho que conta a história de quatro guerreiros, né, do espaço, né? Tipo uma coisa, um estilo Jornada das Estrelas, só que com um humor muito sarcástico. Bem negro. Bem negro, assim, tipo bem citações sexuais, né, por exemplo. Na linha assim parecida com Casa Animada, o Drown Together? É mais ou menos assim. O curioso desse desenho é que ele é do mesmo criador de Hora de Aventura, né? Tanto é que o Hora de Aventura no Cartoon Network está classificado como 12 anos. Apesar do desenho ter traços bem infantis, assim, né? Tipo, qualquer um pode desenhar, né? Um bonequinho, né? O desenho transmite bastante mensagens, assim, bem adultas, né? Não chega a ser alguma coisa tão explícita, né? A própria história do desenho, né? O desenho acontece depois de um apocalipse que aconteceu na Terra, né? Atualmente, eu acredito que o Hora de Aventura é o desenho que tem mais teorias, assim, nos tempos de hoje, né? O que a Disney teve bastante teorias... Não acorda. O que a Disney tinha bastante teorias do caos, né? Uns tempos atrás, o Hora de Aventura, eu acho que desbancou ele, né? Claro, né? Aquelas teorias de fãs, né? Eu não sei porque tem tanta gente que, nossa, é vibrado por aquele desenho. Eu gosto do desenho. Realmente, é um dos melhores desenhos, né? Em segundo lugar vem o Apenas um Show, que é um desenho tri. Mas a fórmula é velha, né? Oi? A fórmula é velha, não é novidade. Aquela coisa do contar uma história como seria o mundo após um apocalipse, né? Aquele mesmo clichê, né? É que assim, o Hora de Aventura ele tem muita comédia no meio pra tentar disfarçar aquele sofrimento todo, né? Enfim. É a mesma coisa que tu montar uma cena de violência, né? Tipo um assassinato, e tu botar uma música clássica, tipo, remetendo à Laranja Mecânica, né? Ou botar uma música alegre, por exemplo, né? Tipo, montar uma cena de guerra ali, todo mundo se metralhando, matando, né, um ao outro, e botar uma música bem... Tá um funk da Valesca Popozuda ali. Não. Quebra todo o clipe. Sabe uma coisa com a outra? Nossa. Agora tu pegou pesado. Demais. Né? Polemiquei. É mais ou menos isso, né? O Hora de Aventura seria Acorda aí, cara. Tá dormindo? Ele seria mais ou menos isso. E o Apenas um Show, né? Ele é um desenho que é baseado em fatos comuns do cotidiano americano, né?
Só que eles usam um surrealismo para quebrar um pouco o gelo, né? E ele tem muitas referências dos anos 80. E é legal, é legal. Tu gosta de Apenas um Show? E Hora de Aventura? Não vê esses desenhos, não? Ah, e claro, tem outros desenhos também, desenhos muito interessantes que já passaram pelo Cartoon, que agora não estão mais, né? Que é o Chowder, né? Tem várias curiosidades sobre o Chowder. Eu gostava muito de Chowder. Chowder. Flapjack, né? Que eu gostava desse desenho. E tem desenhos também que estão começando a virar destaque, né? Aos poucos, né? Como o Titio Avô, que é um desenho praticamente sem noção, né? Aquela mescla, tipo... Ele é tipo Gumball. Cara, esse desenho, Titio Avô, eu olhei e eu achei muito estranho. Bom dia! Segue uma linha assim meio Billy Mandy, uma história de Billy Mandy, com Hora de Aventura, com uma coisa muito fora da casinha esse tal de Titio Avô. Uma coisa meio psicodélica. Que estranho aquele desenho, muito estranho mesmo. E daí tem um que veio recentemente, que é o Steve Universo, né? Que é um desenho, eu acredito que seja mais ou menos Hora de Aventura, assim. É legal o desenho, é bem bacana, né? Pra ter uma noção, o garoto ele não tem mãe, né? Eu ainda não cheguei a acompanhar muito bem. Teve um episódio, né, que ele tava comentando com o pai dele, né, e tal, e o pai dele disse, ele fez uma referência, assim, suave de que a mãe dele morreu pra dar luz ao filho, né? Então, eu ao menos saquei a ideia, a linguagem usada no desenho, e eu pensei, porra, que merda. Sinistro. Mas enfim, né, são desenhos bons, né? Temas adultos, né? A gente comentou, são temas adultos. Aquela mensagem que tá inserida no desenho bem polêmico. Verdade. Tá tentando fazer aquela coisa do copo fazer barulho, isso não é cristal, não vai fazer barulho nunca. Claro, tá, o teu anel tá batendo, faz barulho. Gênio. Foi? Mais alguma coisa para acrescentar? Eu acho que a princípio era isso. Do mais... Quer dizer algo, terceiro elemento? Acrescentar alguma coisa nos comentários de Everson? Podemos ir? Podemos seguir? Então vamos para o próximo assunto. A investigação do velho. Essa parte é muito boa, muito louca. Hoje temos bastante coisa para comentar. Vou até mudar minha folha aqui, né, agora. Bom, pessoal, aproveitando, pedir desculpa para vocês. O vídeo passado ficou sem a investigação do velho. Houve um problema com o arquivo. Então a gente já está cuidando disso. A gente vai disponibilizar para vocês a investigação do velho. O programa passado ficou faltando, também ficou bem legal. Vocês podem ficar despreocupados que a gente não vai deixar vocês sem essa informação. A gente deixou... As curiosidades, tinha bastante coisa boa, né, no programa passado. Então, vocês que viram o vídeo passado, faltou a investigação do velho, mas logo logo a gente vai estar postando aí pra vocês, ok? Então, vamos lá. A investigação do velho. Quer comentar alguma coisa sobre a investigação do velho? Cadê o negocinho chamando a investigação do velho? E o terceiro elemento hoje tá na marcha 1. Acho que nem escreveu a investigação do velho. Tá na marcha 00,7. Meu Deus. Bom, eu vou começar então com a primeira curiosidade, né, enquanto isso. Como eu falei, né, essa é uma curiosidade que eu já dei uma pontada antes, né, que é sobre o desenho do Titã Sibiônico, né, que é do mesmo criador de Samurai Jack. Tá com mais disposição hoje que eu tô impressionado. E Meninas Superpoderosas. Assim, como eu havia falado, né, o Titã Sibiônico ele teve referências a desenho, a seriados japoneses, né, eu posso citar uns aqui. O primeiro foi o Gigantor, que eu creio que seja um seriado pra lá de antigo, mais ou menos naquela época em que se passava Ultraman, né, ou nem Ultraman, o National Kid, né, que era aquele seriado japonês preto e branco. Mazinger Z e Getter Robô também, né? Enfim, são desenhos que são desenhos mais atuaizinhos, assim, né? Dos anos 90, acredito, né? Japoneses, que são robôs. Né? Aí, claro, como eu mencionei, né? O Clube dos Cinco, Férias Frustradas, Gatinhas e Gatões, né? Que contribuiu muito na personalidade, né? Dos personagens, né? Um episódio curioso, assim, bem interessante do Titã Sibiônico, que foi o rugido... Tudo que tu faz aqui, Zé Ruela. Que foi o rugido do dragão branco, né? E o personagem, o Lance, né, que é um dos personagens principais, ele faz de tudo para tirar a carteira de motorista para apostar um pega com um carinha que se acha
o Velozes e Furiosos, né? Tanto é que o episódio faz bastante referência ao Velozes e Furiosos e o jogo Need for Speed Underground. Interessante. É legal, é legal. Esse aí é o Titã Cigano. Show. Tem uma aqui pra vocês. Sabia que o Dexter tem um episódio proibido? Eu acho que eu cheguei a ver. Então o Dexter ele tem um episódio proibido. Esse episódio, ele passou no Adult Swim uma vez só. Sim, né? Eu ia falar sobre o Mutante Rex, que foi baseado numa HQ, né? O nome é M-Rex, né? Foi uma HQ dos anos 90. Bom, mas isso aqui eu já falei, né? O curioso é que na HQ o Rex, ele era loiro. E era um garoto, tipo, acho que eu acredito com 10 anos, assim, estilo Ben 10. Pra não ficar muito parecido, né? Tanto é que agora no desenho, né, que foi feito, ele tem o cabelo mais escuro e tem na faixa entre 17 e 18, eu acho. Mais adolescente, né? Saindo da fase criança pra fase adulta. Mas enfim. Vamos lá, eu tenho uma aqui do Chowder. Sabia que o nome dos personagens do Chowder, todos eles são baseados em comida? Não. Por exemplo, Chowder é sopa grossa de marisco. Que é servida fria e que pode ter peixe. O Mung, né? O Mung Dal é feijão verde chinês, que é usado em sopas... Não, desculpa. Eu falei besteira. Não, tá certo. Que é usado em sopas doces. Já o Schnitzel, o monstro de pedra... Esse personagem eu acho muito engraçado. Costela de vitela austríaca. Seria a tradução de Schnitzel. Então, se você for na Áustria, quiser pedir uma costela de peça Schnitzel. Ai. Também utilizada para bifes. E a trufa, que todo mundo conhece, é aquele famoso bolinho trufado de chocolate. Interessante, né? Muito legal. Pedir um Schnitzel quando eu for na Áustria. Bom, agora eu vou citar uns 2 ou 3 exemplos aqui rapidinho, porque eles são rápidos mesmo, bem curtos. A música, pra quem assistiu o Samurai Jack, a música de abertura, né? Ela foi composta e cantada por... Ela foi composta por will.i.am, o integrante do Black Eyed Peas. Boa. Quem mais aqui? Sobre o Hora de Aventura, desculpe, Apenas um Show, cada episódio leva cerca de 9 meses para ser feito. Um episódio? Um episódio. Uau. Cada episódio leva 9 meses. Uau! Trilhas sonoras, né? Já continuando nessa tese. A abertura não, o tema de encerramento do Hora de Aventura, né? Que tem a mulher cantando no violãozinho, né? Na real, a música se chama Island Song, ou Som da Ilha, né? Que ela é cantada por Ashley Erickson. Quem? Ashley Erickson. Quem é esse aí? Ela é, segundo dados aqui, ela é membro da banda Lake, que é uma banda indie, né? Como eles falam, é um gênero variado do rock, né? Eu acho. Que é uma banda indie. Indie pop americana que tá fazendo sucessinho assim, né? É aquelas bandas meio underground, sabe, né? Mas é legal. E pode continuar com a tua, depois eu continuo. Beleza. Eu tenho uma aqui sobre os Padrinhos Mágicos, que é uma coisa bem interessante, que o povo vai gostar, quem sabe, quem não sabe vai ficar sabendo. Sabe por que o boné do Timmy Turner é rosa? Eu vou dar uma pista. Porque tinha alguma referência sobre classe social, ou porque seria uma referência a alguém que morreu, o que pode ser? Sabe por quê? Simplesmente porque o criador da série ia desenhá-lo com a caneta azul. Como acabou a tinta azul e ele só tinha rosa, ele teve que terminar o desenho com a caneta rosa. Então por isso que o boné do Timmy Turner é rosa. Interessante isso, né? Essa vai ficar na memória. Fui trollado. Então é o Butch Hartman. Então acabou a caneta... Ele não tinha azul, ele ia fazer o personagem com boné azul. Acabou a caneta azul e pintou de rosa, que era a única caneta que ele tinha pra pintar no momento. Que loucura. Bem trouxa, né? Continuando ali, né? Em Apenas um Show.
As músicas que se passam nos episódios, né? Muitas músicas são dos anos 80, né? Tem as músicas que tocam ali, em que até aparece os personagens Mordecai e Rigby cantando, né? Tem a música original mesmo, né? E assim, o Hora de Aventura ele teve... Desculpe. O Apenas um Show, é porque... Muita coisa, são muito semelhantes. Muito semelhantes. O Apenas um Show ele faz muitas referências aos anos 80, porque os anos 80 teve muitas coisas positivas pro criador, né? Viveu intensamente aquela época. O J.G. Quintel, né? É uma coisa que ele foi positiva para a vida dele, né? Então ele fez bastante referência aos anos 80, né? Eu acredito que é isso, né? E também porque o Apenas um Show, as histórias, né, são baseadas no que o próprio criador conviveu nos tempos vivenciou nos tempos de faculdade, né? Nossa, as histórias do desenho são muito queridas. Imagina o que esse cara não vivenciou, né? Os anos 80 dele. É, aquela coisa, né, cara? Tipo, o jovem apaixonado por uma garota, mas ele não sabe se expressar. Ou o cara... Tô viajando aqui. Ou pessoas que parece que acham que quando chega a fase adulta fica aquela coisa monótona, sem graça, sabe? Às vezes as pessoas têm aquela válvula de escape, né? Coisas assim, né? É normal, se tu for parar pra reparar, é o que a gente vivencia, né? Muito louco. Bom, vou trazer aqui algumas informações sobre o filme que fizeram sobre as terríveis aventuras de Billy Mandy. Então aqui no filme tem uma cena aonde, deixa eu ver aqui, uma cena do filme é cantada uma música e nessa mesma música existe um solo de guitarra. E esse solo de guitarra é feito por um cabeludo de cartola. Tá vendo a cena do filme. Quem já viu o filme das terríveis aventuras de Billy Mandy deve estar se lembrando dessa cena. E sabe quem era o guitarrista que estava ali na cena? Sabe? Quem é? Eu sei, mas eu não vou dizer porque eu vou deixar o cara falar. Você sabe que você viu aqui, né? Então escreve no teu papel, você não tem que fazer, você tem que escrever. Quem era o guitarrista? Peraí, vamos deixar a criatura responder. Momento de glamour. Meu Deus, a criatura me escreve com E? Ah não, é um A. Desculpa. Anda. Caraca, pra escrever 5 letrinhas tu demora isso tudo. Ó, já deu uma pista, 5 letras. Então o guitarrista era o... Esse aí mesmo. O Slash do Guns N' Roses. Bem interessante. Essa mesma cena, ainda tem um fato mais interessante ainda. Desculpa, pessoal. Essa mesma cena, o Billy, ele aparece caracterizado como David Bowie. Eu gosto do David Bowie. Agora tu imagina a cena, o Slash tocando guitarra e o Billy aparecendo de David Bowie na cena. Que viagem. Muito bizarro, cara. Bom, eu juro que eu vou parar de falar no Apenas um Show, mas tem mais uma pra finalizar, né? O Apenas um Show, né? Mais uma curiosidade. O criador, né? O J.G. Quintel, né? Ele frequentou a faculdade na Califórnia junto com Van Orman e Pendleton Ward. Para quem não conhece esses caras, né? O Van Ward nada mais é do que o criador das Trapalhadas de Flapjack e o Pendleton Ward é o criador do Hora de Aventura e do Bravest Warriors. Então ali já tinha aquela parceria já desde os tempos da faculdade, né? Eu achava que Interessante. Eu achava que o Pendleton Ward era, sei lá, cara, um tiozão de quase 50 anos, porque tem aquela barba enorme, né? Todo esquisitão. Eu achei que o cara já era velho, mas... Esquenta não, quando a gente tá falando eu vou botar a foto dele. É. O pessoal vai ver quem é. Escreve, tranquilo. Tá, tem mais uma aqui também sobre o filme, né? Nesse filme, das Terríveis Aventuras de Billy Mandy, tem uma cena em que o Billy, ele volta no tempo. E nessa cena, quando ele volta no tempo, ele aparece nu. Então o Billy do futuro, ele volta no tempo, ele aparece no passado e aparece nu. E ele faz uma pergunta, né? O Billy do presente faz uma pergunta pra ele. Que ele pergunta, deixa eu ver aqui, se as roupas dele foram desintegradas quando ele volta no tempo. E ele responde que, na verdade, ele gosta de pegar uma brisa. Que foi uma citação ao filme Exterminador do Futuro. Que o Exterminador, quando ele volta no tempo, ele aparece nu. Schwarzenegger aparece nu. Então é só uma citação que ele faz ao filme Exterminador do Futuro. Poxa. Sinistro. E pra finalizar agora, né, minha parte de curiosidades.
Não é sobre apenas um show. É sobre uma especulação, uma teoria do caos, a mais bizarra que eu já vi, uma das mais bizarras, eu acho, né? Que é sobre o Samurai Jack ter uma ligação com o professor Antônio das Meninas Superpoderosas. Claro, eles têm uns traços mais ou menos parecidos, né? Mas é óbvio, né, cara? Porque é uma coisa que é o mesmo criador, né? O cara não pode sair do foco dele, né? De fugir um pouco do traço do desenho. Não pode fugir do traço, né? Eles têm uma certa semelhança, né? Eles acham que o Samurai Jack é o professor Antônio no passado, né? E que o elemento X nada mais é do que o próprio Abu. Só que eu discordo plenamente, assim, né? Eu acho que... Coisas de fã. Eu acho que assim, é uma teoria do caos assim que eu não concordo. E se alguém concorda ou discorda, dê o seu comentário embaixo. E pra gente fechar, essa vai pros fãs do Arnold, o Cabeça de Bigorna. Lembra de Arnold, Cabeça de Bigorna? Lembra nada, no episódio passado tu não falou nada. Esse desenho, ele acabou em 8 de junho de 2004. Então o desenho, ele teve seu último episódio, passado em 8 de junho de 2004. Com muitas questões ainda a serem resolvidas. Então o desenho terminou, mas ficou em aberto algumas coisas. Como, por exemplo, então quer dizer, o desenho ele não foi... Ficou no ar aquela coisa, terminou, mas muita coisa ficou no ar. Por exemplo, a Helga, que era a personagem que gostava do Arnold, ela nunca revelou verdadeiramente os seus sentimentos para ele. Outra coisa, os pais do Arnold, onde eles estão? No desenho, existe uma citação que eles estavam no Rio de Janeiro. Ele manda uma mensagem para ele que eles estariam no Rio de Janeiro. O fundo da foto dá a entender que eles estão no Rio de Janeiro, mas nunca foi revelado realmente aonde estão os pais do Arnold. E outra coisa, o sobrenome do Arnold nunca foi revelado. Mistério, né? É aquela coisa, né, cara? Tipo... fica essas questões ao ar, né? E daí vem as teorias, né? As teorias... Eu não vou nem dizer teorias do caos, né? Pode ser teorias do caos, ou mas... das conspirações. Não, teorias de fãs, assim, sabe? Né? Alucinados, né? Só que... Vai virar um Caverna do Dragão. Só que é aquela coisa, né, cara? Às vezes, muitos criadores dos desenhos, né? Eles fazem isso propositalmente para causar isso aí. Simplesmente quando tu vai perguntar, vai entrevistar o cara, dizer, por que disso aí e tal. O cara vai dizer simplesmente porque eu quis. Não tem uma lógica tipo, porque tinha alguma coisa, um lance satanismo, ou porque uma coisa com os templários. Porque um funcionário nosso morreu, daí nós decidimos não produzir, fazer uma homenagem, coisa e tal, né? Tipo, que nem episódios pilotos, né, que são campeões em ter polêmicas, né? O Hora de Aventura teve um episódio piloto que foi bem censurado, né? Sim, imagina por quê. Tinha muita coisa sinistra mesmo, né? E é outra coisa que vai acontecer também, eu não coloquei aqui, mas só para dar um exemplo para vocês, com relação aos Padrinhos Mágicos. Que é, de repente, o desenho vai acabar e ninguém sabe o nome dos pais do time Turner. Eles são chamados de pai e mãe no desenho inteiro. Pai do time, mãe do time, o senhor e a senhora Turner, mas o primeiro nome deles ninguém sabe. E aí, se o desenho acabar com essa informação, vai acontecer esse mesmo questionamento. Vai acontecer o quê? Vai virar mais um Caverna do Dragão com aquelas famosas teorias do último episódio. Que eles estariam mortos e a Unha é o demônio. Sinistro. Fazer o quê? Bom, pessoal, está chegando ao final mais um Papo de Velho. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o nosso programa se vocês gostaram, não gostaram. Se a gente esqueceu de comentar alguma coisa, se a gente esqueceu de falar alguma coisa, nos ajudem a complementar o nosso programa. E algum tema que você queira ver no nosso programa, os próximos temas, deixe aqui também o seu comentário que vai ser muito importante pra gente. Que a gente possa fazer um programa para vocês com qualidade e com muita dedicação. Certo, Everson? Verdade. Certo, terceiro elemento? Podemos ir? Fechamos? Pra onde? Pra onde? Sei lá, de repente sai daqui, vamos comer uma pizza, tomar uma cerveja. Pode ser, né? Então vamos? Então, pessoal, até a próxima semana com mais um Papo de Velho. É nóis.